Olá, todo mundo. Eu sou a Aline Vasconcelos e para quem não me conhece, eu sou especialista em gente e gestão aqui na UITO e hoje nós vamos conversar sobre recrutamento e seleção. O objetivo desse curso, dessas aulas, é que para você que queira fazer um processo de recrutamento e seleção na sua empresa do absoluto zero, você consiga a partir dessas instruções e orientações que a gente vai conversar aqui, ou se você já tem um processo seletivo definido na sua empresa, mas quer melhorar, entender em qual etapa você pode ter alguma dificuldade e traçar ações de melhoria, beleza? Agora, o que vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre o que é o recrutamento e seleção, quais são as etapas, o funil, checklist de contratação, análise curricular, entrevistas, avaliações, testes, tudo que a gente precisa fazer para encontrar aquela pessoa ideal e também as métricas e os indicadores que fazem com que a gente possa medir o nosso trabalho nesse subsistema. E o primeiro ponto, né, que a gente vai falar vai ser sobre o que é o recrutamento e o que é a seleção. Por que a gente fala recrutamento e seleção como sendo coisas diferentes? O recrutamento é a parte de atração dos candidatos, onde por meio de divulgação de vaga, ou então busca ativa, a gente consiga recrutar aquelas pessoas para participar do processo seletivo. Então é importante que a gente consiga fazer divulgações que sejam atrativas, que sejam realmente como uma parte de uma venda, de você vender por que aquele colaborador, aquele candidato deveria fazer parte da sua empresa. Qual é a cultura e como que ele se encaixa naquela cultura. Ou então, se a gente não conseguir de forma passiva, né, por seleção, que seja por meio de indicação de colaboradores, seleção interna, a busca ativa em plataformas como o LinkedIn ou outras ferramentas também que possam ser feitas de ferramenta de busca ativa. Enfim, tudo que a gente consiga fazer para recrutar aquela pessoa e chamar ela para participar do processo de seleção, que é onde a gente vai avaliar aquele candidato para entender se ele de fato tem um match com a vaga, se ele tem todos os critérios técnicos, critérios comportamentais, de cultura, se faz realmente sentido com aquilo que eu busco, né, que a empresa busca. Então, o recrutamento é toda a parte de atração e a seleção é todo o processo que a gente faz para garantir que aquela pessoa vai estar no local certo, né, fazendo as atividades que precisam ser feitas. E aí, eu adoro trazer essa frase porque ela fala que as pessoas elas não são o seu ativo mais importante, o ativo mais importante da empresa. As pessoas certas que são. Então, a gente até colocou nas redes sociais da UITO, algumas semanas atrás, sobre que o Google ele entende que o recrutamento e seleção é uma dos processos mais importantes do RH, porque é aquele que a gente consegue garantir que encontramos as pessoas certas nos locais certos. E eu tendo as pessoas certas, eu consigo desenvolvê-las melhor, eu consigo ter uma produtividade melhor, um resultado melhor, né? Porque de fato elas são as pessoas certas para aquela empresa. Não necessariamente elas precisam ter todos os requisitos técnicos que eu espero, mas se ela tem todo o potencial, ela tem a cultura, ela vai ser a pessoa certa naquela posição certa. Né? Então, esse autor aí, né, o Jim Collins, ele tem alguns livros como Empresas Feitas para Vencer, que eu acho que é uma super indicação para quem quiser saber mais sobre cultura, sobre o processo aí de encontrar a pessoa certa, colocá-la no local certo, e como vencer, né, já dizia o nome do livro. Seguindo aqui, eu queria conversar sobre os prejuízos de uma má contratação. Então, acho que esse primeiro, de altos custos financeiros, é o que logo vem na cabeça, né? Que vai ser o pagamento de uma rescisão, os custos que tem de FGTS, de multa, né? Tudo esses custos que vêm atrelados à rescisão do colaborador. Mas também existem outros custos que estão atrelados a uma má contratação que não são somente na rescisão, que seria o custo do trabalho da liderança que teve de treinar aquele colaborador, para que ele fizesse aquela atividade, desse feedback. Então, o tempo que foi destinado para aquele colaborador
que gera um custo, né? Foi um custo. O custo do RH em fazer o processo seletivo, em fazer essa busca. Então, a falta que teve do resultado, então gerou um custo, porque a gente teve despesa e não teve o retorno esperado por aquela posição. Então, digamos que seria uma vaga de um vendedor, ele não conseguiu fazer vendas, não conseguiu ter uma performance legal, e aí acabou que a gente não conseguiu ter boas vendas, teve muita despesa, não conseguiu ter o retorno dos custos, né, das despesas a partir das vendas. Então, gera custos financeiros de várias formas. Baixa produtividade, porque quando eu não contrato a pessoa certa, eu não vou conseguir garantir que ela vai ser uma pessoa produtiva, que ela vai conseguir realmente entregar o resultado que eu espero, né? Então, as contratações trazem baixa produtividade. Desmotivação da equipe também, porque já imaginou, você contrata uma pessoa que ela não consegue executar o que você espera que ela execute, e acaba que eu preciso dar aquelas atividades que seria para aquela pessoa, para uma outra pessoa, para aquela atividade não parar, eu acabo, né, sobrecarregando outras pessoas, ou ela pode ter uma cultura não alinhada com a da empresa, que acaba gerando desmotivação, desgaste na cultura. Então, tudo isso gera grandes problemas dentro da equipe, dentro do time. Turnover elevado também é um grande prejuízo. Então, quando a gente tem um turnover elevado, faz com que a gente constantemente tenha que voltar àquele looping, né? De contratar, treinar, desenvolver, aí a pessoa sai. Então, lá, recrutar, selecionar, enfim. Né? Então, isso acaba com que faz com que a roda realmente ela não caminhe, né? Ela fique sempre naquele eterno looping. E por último, o enfraquecimento da marca empregadora, porque você acaba gerando nos colaboradores atuais uma não credibilidade na contratação daquelas pessoas, ou a não credibilidade na empresa, em como que a empresa avalia, em como que é aquele clima na empresa, porque quando eu trago várias más contratações, gera um clima ruim, gera um desgaste na empresa, e acaba com que eu, enquanto colaborador, transmitindo uma insatisfação para as outras pessoas sobre a empresa, gerando esse enfraquecimento da marca empregadora. Muitos prejuízos, né? Por isso que a gente precisa tentar ser o mais assertivo possível. Obviamente que se tratando de pessoas, não tem como a gente garantir 100% de que tudo vai dar certo só fazendo um processo seletivo certinho, mas isso já vai fazer com que você consiga ter uma maior segurança nas suas contratações e uma maior troca entre candidato e empresa. Vamos agora para o segundo ponto da nossa conversa, que é o checklist de contratação. Esse checklist de contratação é para a gente entender tudo antes de realmente solicitar aquela vaga. Existem gestores que eles, sei lá, estão sentindo que o pessoal está com muita demanda e aí já vão solicitando pessoas, né? Então, cara, não está dando certo, não estou conseguindo alcançar minha meta, solicita pessoas. Eu estou achando que o pessoal aqui está muito sobrecarregado, estão fazendo muita hora extra, mais pessoas. Será que sempre mais pessoas vai ser a solução dos problemas? Então, acho que esse ponto é muito importante ser bem trabalhado aí, lideranças, né, autogestão e o RH, para entender se não existem outras estratégias, além de contratar mais, para resolver um problema, né? Então, primeiro ponto, por que eu preciso dessa vaga? Será que de fato preciso dessa vaga? Fica aí uma boa pergunta. E aí, hoje a gente entra nos perfis. Cara, preciso realmente dessa vaga. Agora, quais vão ser os perfis que eu vou traçar para essa pessoa que eu quero contratar? E aí eu vou traçar qual é o perfil técnico e qual é o perfil comportamental. Então, perfil técnico, tudo que ela precisa saber, ter tido de experiência, conhecer de ferramenta, conhecer de liderança, conhecer, enfim, quais são os conhecimentos e habilidades que essa pessoa ela precisa ter. E aí também o perfil comportamental. Em muitos momentos na avaliação de seleção, nós fazemos testes comportamentais, como Big Five, DISC, para entender qual é o perfil comportamental daquela pessoa, para que a gente consiga ter um equilíbrio dentro do nosso time. Então, que a gente não tenha sempre o mesmo perfil para todo o time, senão a gente não vai ter ideias diferentes ou pensamentos diferentes, vai todo mundo fazer sempre a mesma coisa.
Ou então a gente entender qual o perfil comportamental que a gente quer. Cara, eu quero uma pessoa que ela já tenha um espírito assim de liderança, que eu possa, sei lá, pensar em apostar ela no futuro. Então, é um perfil comportamental diferente dos demais. Eu quero uma pessoa que seja muito analítica, que seja muito atenta a detalhes, porque eu tenho uma outra pessoa aqui que ela é muito boa, mas ela tem esse déficit, então eu preciso de alguém que realmente consiga suprir aquele gap que outra pessoa do time tenha, né? Então, faz todo esse processo de entender qual o checklist de contratação faz parte de você entender tudo que a pessoa precisa para ter aquela vaga. E aí vamos para a construção das etapas do recrutamento e seleção. Primeiro ponto é a definição da vaga, que vem muito daqueles pontos que eu falei agora no checklist de contratação, que é definir o que a pessoa vai fazer, o que ela precisa saber, qual vai ser o horário de trabalho, qual vai ser o modelo de contratação, vai ser híbrido, vai ser presencial, vai ser remoto, onde que vai ser, quais são conhecimentos, habilidades, atitudes que essa pessoa precisa ter, todas as definições aí dessa vaga. Além da definição do que é que eu quero para a pessoa, a gente vai definir também como que a gente vai avaliar essa pessoa. Então, como que eu vou avaliar um desenvolvedor? Sei lá, cara, vou fazer um teste técnico para saber se ele sabe desenvolver bem, fazer um projeto aqui baseado em informações que eu vou passar para ele. É um vendedor, então vou fazer uma avaliação de ele apresentar aqui uma venda, uma reunião de venda. Eu só quero fazer testes para saber qual é o perfil comportamental dessa pessoa. Então, tudo que eu vou fazer, quem vai entrevistar, então tudo que eu vou fazer nas etapas dessa vaga, certo? E aí a gente entra a começar o processo de recrutamento, que é a divulgação, entender todas as fontes de recrutamento que a gente vai utilizar. A gente vai divulgar aqui na página de carreiras, mas também vamos montar alguma ação para poder atrair mais talentos, vamos fazer de forma presencial, enfim. É uma etapa que a gente vai definir, que vai ser toda essa parte aí de divulgação de vaga. Aí a gente entra na terceira etapa, que é a etapa de seleção, que é onde a gente vai fazer as entrevistas, avaliações comportamentais, avaliações técnicas, tudo que realmente compõe o processo de selecionar. E aí, por último, a gente entra na etapa de negociação e proposta. Então, eu tenho uma pessoa certa, validei que ela deu um match na vaga, agora eu vou ofertar a vaga oficialmente para aquela pessoa. Você foi aprovada, o salário é esse, benefícios são esses, eu gostaria que você iniciasse nessa data. E aí a pessoa ela pode dar uma contraproposta, aceitar de imediato, que é o melhor dos mundos, pode negar a vaga e a gente tem que refazer o processo, ou ela pode tirar dúvidas sobre a vaga, negociar um dia de início. Então, várias possibilidades de negociação nessa apresentação da carta proposta. E aí, só sucesso, ficamos felizes que a pessoa entrou, que a pessoa está alinhada, o que a gente espera, e aí a gente entra para a parte de onboarding, que aí é um outro vídeo para a gente entrar. Vamos aqui falar sobre recrutamento e seleção. Bom, finalizamos aqui nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo sobre recrutamento e seleção, para a gente falar sobre as etapas, o que é. E aí nos próximos vídeos a gente vai adentrar um pouco mais em cada uma dessas etapas, também dar algumas dicas para vocês e falar também sobre as metas e indicadores. Até a próxima!